Política e cultura pra conscientizar. Eu bico mesmo. Aderindo coletivo lá desvenda as fake news que os meus irmãos robôs espalham. Eu bico mesmo. A Ema e o relatório. Esta semana, até eu, a Ema que bica, entrei no relatório da CPI. Quer dizer, a minha fotografia. Adoro essa foto, de quando eu biquei pela primeira vez o genocida. Por falar em CPI, dizem que o genocida não consegue mais dormir. É encontrado nas madrugadas do palácio, vagando pelos corredores. Os funcionários já estão chamando o genocida de fantasma. E isso deixa o genocida ainda mais assustado, porque os fantasmas também estão sendo investigados no inquérito das rachadinhas. Os crimes do genocida estão sendo desvendados. Se ficar, a CPI pega. Se correr, a Ema bica. E bica até no relatório da CPI. Eu bico mesmo. Olá, está no ar mais uma edição da TV Ema que Pica. E no final da CPI, destacamos o depoimento de Giovana, uma jovem dentre os 120 mil órfãos da pandemia. O depoimento dela emocionou tanto o intérprete de Libras do Senado que ele teve que ser substituído durante a sessão. Quando meus pais faleceram, a gente perdeu as pessoas que a gente mais amava. Eu precisava da minha irmã e ela precisava de mim. Eu me apoiei nela e ela se apoiou em mim. Então, desculpa. A partir daí eu pensei que eu não poderia mais ficar sem ela, assim como para ela não poderia ficar sem mim. A gente teve um impacto emocional a princípio e depois impacto financeiro. Mais de 120 mil órfãos, então o governo ele tem responsabilidade por essas vidas. Política por trás dos políticos. Olá, companheiras e companheiros. Hoje eu quero falar sobre o relatório da CPI, que vai ser aprovado na próxima terça, mas já está tendo enorme repercussão mundial e nacional. O relatório acusou Bolsonaro de 11 crimes. Desses 11 crimes, 2 foram retirados por pressão do governo e também por campanha da Globo, que acha um exagero acusar Bolsonaro de genocida. Apesar das centenas de índios morreram em função e em consequência das medidas que ele tomou na gestão da pandemia em relação às populações indígenas, impedindo a chegada de vacina, distribuindo ineficaz cloroquina, não dando acesso à água potável, nem distribuindo cesta básica de alimentação. Quer dizer, isso é genocídio. Mas não é só isso. Ele é responsável por 400 mil das 600 mil mortes, segundo os especialistas. Então ele é um genocida tamanho grande, tamanho nazista. Entendeu? Não são centenas, só são centenas de milhares. E ele sabe que essa acusação, que é a que fica no mundo, até porque no momento que ele pressiona para tirar, isso só reafirma como uma confissão que ele é um genocida. Então essa imagem que ele tem no mundo hoje é um desgaste muito grande do ponto de vista político. Ele sabe disso. E a coisa que ele mais teme é perder a eleição. Por quê? Porque se ele perder a eleição, ele corre o risco de ser preso junto com os filhos. E quando ele vê diante de si o Lula crescendo na pesquisa, a economia estagnada, a volta da fome, a carestia que ele não consegue reduzir, ele fica desesperado, não sabe o que fazer e acaba de cometer uma decisão que ele foi contra tudo que ele assumiu durante a campanha, que foi respeitar o teto dos gastos, que é uma medida absurda, já que esse teto dos gastos é apenas para o povo, é o piso, que é exatamente para impedir que se faça investimento social e transferir esses recursos para o setor privado, para manter os lucros elevados no setor privado. Esse é o teto dos gastos, não faz sentido. Mas ele, ao furar o teto dos gastos, ele rompeu com quem apoia, com o mercado. Para que ele fez isso? Para poder, no desespero, criar uma Bolsa Família, uma Bolsa Auxílio Emergencial de R$400. O povo merece isso. Merece mais do que isso. Nós propomos R$600. Mas dentro de uma política de crescimento econômico e geração de emprego. Não como essa bolsa do Bolsonaro, que é como se fosse um copo d'água no deserto. Depois que você bebeu o copo d'água, você continua no deserto, desamparado. Então não faz sentido.
Nós não vamos ser contra, mas não faz sentido. O próprio povo vai ver o limite disso aí. Por dois motivos. Primeiro, que não vem dentro da política de emprego, geração de emprego. Segundo, que a própria caristia vai comer esses R$400. Porque o preço que Bolsonaro está pagando para manter esses R$400 é liberar mais ainda o preço dos combustíveis, o que vai levar à caristia. Ou seja, eles não têm saída dentro desse modelo econômico. Não existe saída. A saída é aquela apontada por Lula. Reconstruir o Brasil a partir da implantação do Estado forte, que seja a locomotiva do crescimento econômico, em parceria com setores empresariais que queiram investir na economia. Um Estado forte que garanta a inclusão social, que garanta a inclusão educacional, que garante e defenda a soberania nacional. É isso que nós vamos defender nas ruas no dia 20 de novembro. Nós vamos apontar o dedo para Bolsonaro no dia 20 de novembro. É sim homicida, é sim genocida, é sim responsável pela volta do Brasil ao mapa da fome, é sim responsável pela crise econômica, é sim responsável pela ameaça à democracia. É isso que nós vamos dizer no dia 20 de novembro, nessa grande manifestação que está sendo organizada. Esse é o povo que luta, isso é o que o povo quer. Esse é meu comentário para hoje. Fora Bolsonaro! Eu sou Creuza, que moro na entrada da comunidade. Bolsa Família, 18 anos. Completou a maioridade. Foi o maior plano de transferência de renda do mundo. Projeto de reconhecimento internacional. Mas não era uma coisa dada de qualquer jeito, não. Era entregue na mão da mulher. Os filhos tinham que estar vacinados e nas escolas. As gestantes só ganhavam se todo mês fossem fazer lá o exame pré-natal. Mas não foi só isso não, minha gente. Isso não é uma Bolsa Família, não. É um bolsão, é um sacolão. Porque outras iniciativas estavam ali. Foi a luz para todos, cisterna, água jorrando. Os pobres tiveram acesso às universidades públicas. Foram inauguradas 18 faculdades, universidades nesse Brasil. Os cursos técnicos, emprego com carteira assinada, projeto Minha Casa Minha Vida, tirou o Brasil do mapa da fome. Lula até ganhou prêmio por ter feito esse combate à fome. E ainda pagou uma dívida lá de trás que os governos anteriores deixaram com o FMI. Agora, o que é que está acontecendo? A gente está aí com esse governo de genocida, com o Auxílio Brasil, para pagar somente R$400 a quem tem emprego formal com carteira. Oxe, onde já se viu isso? Se acabaram com os direitos todos, se não tem mais nenhuma carteira para assinar, 14 milhões de desempregados, conversa mole para boi dormir. Essa corja quer subir na pesquisa, mas nós vamos voltar a ser um país digno, feliz e alegre, tá? É ganhar as ruas, ocupar e votar naqueles que realmente se preocupam com o povo. Fora Bolsonaro, porque o PT está voltando. Boa noite, diretamente aqui do Chapéu Mangueira, preparando as refeições. Daqui a pouquinho nós vamos estar aí atendendo a população de rua. Está aqui, ó, a equipe aqui do chefe Carlos Fontes presente, tudo preparado com muito carinho, com muito amor. Né, Valéria? É desse jeito. Olá, minhas amigas e meus amigos, companheiras e companheiros. Sou Herbert Lima e falo de Fortaleza, Ceará. Estou aqui para parabenizar a TV Emaquibica pelo seu aniversário de 1 ano. Um projeto de comunicação popular, inovador, um instrumento de defesa da democracia, da vida, da emancipação da classe trabalhadora, que, como sabemos, só pode fazê-lo se agir também para a emancipação da imensa parcela da população que encontra-se marginalizada no mapa da fome, do desemprego, do desespero, especialmente negras e negros, mulheres e LGBTQIA+. Informação é tudo.
Informação com um propósito formativo e conscientizador é fundamental. Parabéns, vida longa, hasta la vitória sempre. Esta semana, os robôs do gabinete do ódio inventaram que Lula, o PT, o STF, os governadores e os prefeitos estão sendo investigados pela Interpol. Bom, hoje aqui na TV da Emaquibica nós vamos conversar com Dara Santana, uma jovem militante do Partido dos Trabalhadores e coordenadora nacional do coletivo Enegrecer, que tem feito um trabalho fundamental na renovação dos quadros políticos por esse Brasil afora. Obrigada, Dara, por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho do coletivo Enegrecer e quais são os objetivos principais dessa militância dentro do movimento da renovação política no nosso país. O Coletivo Nacional de Juventude Negra Enegrecer, ele surgiu há 13 anos atrás numa organização que era muito ligada ao movimento estudantil. E a partir dessa organização no movimento estudantil, esse coletivo também percebeu, esses jovens perceberam que não era maioria lá. Nós somos jovens negros, maioria, né, na periferia, maioria no debate, por exemplo, da violência policial, as vítimas de violência como um todo, né, são em sua maioria negra, e esse coletivo decidiu pautar para além deste lugar da universidade. Então, ele começa um processo de movimentação para ocupar conselhos municipais, estaduais, Conselho Nacional de Direitos Humanos, Conselho Nacional de Igualdade Racial. O coletivo começou a pautar a política pública para a vida da juventude negra. E a partir, né, dessa virada de chave também de 2018, que a gente tem a morte da Marielle e aumenta, né, amplifica um debate que já existia, porque Marielle foi fruto já de um acúmulo, né, das mulheres e do movimento negro, do movimento feminista, de pautar uma representatividade maior nos espaços de poder e discussão de poder. A gente decide lançar candidaturas assim, por todo o país. E 2020 foi o primeiro momento que a gente teve um bloco de candidaturas em massa lançadas por todo o país, de norte a sul. A gente está em 11 estados do país hoje, eu acho que até 13, porque a gente conseguiu chegar no Amazonas, no Acre. Então, esses jovens decidem lançar diversas candidaturas. Nem todas tiveram êxito, mas tivemos 5 êxitos nessa construção histórica. No Rio de Janeiro, a gente não chegou a lançar uma candidatura, seguimos apoiando candidaturas de mulheres negras no estado como um todo. Lançamos uma candidatura de um companheiro que foi fundador da Enegrecer em Angra dos Reis, que se tornou o segundo mais votado do PT em Angra, que é uma cidade extremamente difícil e conservadora. Bolsonaro tem casa lá, inclusive. E a partir disso a gente decidiu se colocar na disputa. Não só se colocar na disputa pelo espaço de poder em si, mas trazer esse acúmulo de um coletivo de juventude negra, que não é mais... Todos os fundadores já estão mais velhos, né? 13 anos de fundação. Então, a gente tem um processo de renovação do coletivo, e esse processo do coletivo coloca a gente para disputar a sociedade mais, né? Então, organizados em mais de 10 estados do país, a gente lança plataformas políticas de disputa, e sempre orientados, né, por uma educação antirracista, feminista, anti-LGBTfóbica. E no Rio de Janeiro a gente precisa pleitear muito esse lugar de renovação. Uma, porque Bolsonaro foi parido aqui, né, foi gerido aqui, foi eleito aqui por mais de 20 anos, Cunha também. Nós temos uma parcela aí significativa nesse lugar de disputa de poder enquanto Estado, no sentido de que elegemos muitos quadros que foram danosos e são danosos até hoje para a construção política e para a vida da população mais periférica, pobre e marginalizada, né? Então, num ano em que a gente tem uma série de mortes, né? Nós passamos por um período de pandemia,
a gente decide que não dá. Se o fascismo está colocando para nós um programa máximo, a direita ultraconservadora está colocando para nós um programa máximo, chegou o momento de mulheres negras, de juventude periférica, da população LGBT, botar um programa máximo na rua também, porque se está polarizado, não tem diálogo. A gente não dialoga com o fascismo, a gente não dialoga com uma política de morte, com a negligência que nós tivemos no período da pandemia, com o processo de negligência que nós temos com a fome que acontece no nosso país, que assola o nosso país. O Enegrecer hoje tem campanhas de solidariedade por todo o país. Só no Rio de Janeiro nós organizamos 3 ações de solidariedade, assim, e a ideia é que a gente multiplique mais. E disputar este poder não é disputar o poder por si só. O nosso fim não é ocupar aquela cadeira. O nosso fim é fazer com que o projeto político de revolução social aconteça. É de conscientização. Então, ações que são de solidariedade, sim, que a gente está arrecadando e doando alimento, por exemplo, mas que nós também pautamos política nesse lugar, que nós também fazemos um acompanhamento. Então, as nossas ações, por exemplo, elas estão recolhendo dados sobre a fome nas localidades que a gente está. Então, a gente quer saber se as famílias que a gente está atendendo receberam auxílio emergencial, se elas foram vacinadas pela Covid. E esses dados dão para nós informações com relação não só à fome e aquelas pessoas que estão precisando do auxílio, mas também até onde as políticas públicas chegam. A luta continua! Sarau da EMA. Outro lar, outro lugar, outra mulher, outro homem. O trem vai para outra estação. O outro inverno e já vem outro verão. Ao outro tantante quanto a mim. O outro bem, o outro amor, outro sim. Não é fácil aceitar alguém, difícil é ser aceito pelo outro também. Sempre haverá outra esquina, outra galera, outra cara, outra mina. Sempre haverá um mané, um otário, um babaca querendo atrasar. Sempre haverá outro dia, ensolarado e outra noite vadia. Sempre haverá outra chance, outra mão ao alcance querendo ajudar. Outra favela, novela, outro barraco, buraco, outra cachaça, mágoa, sair, outro bar. Outro marido traído, outra esposa ansiosa, outra amante excitante querendo dar. Outra favela, novela, outro barraco, buraco, outra cachaça, mágoa, sair, outro bar. Outro marido traído, outra esposa ansiosa, outra amante excitante querendo dar. Outrora, outra vez, outro lar, outro lugar, outra mulher, outro homem. O trem vai para outra estação. O outro inverno e já vem outro verão. Ao outro tanto a ti quanto a mim. O outro bem, o outro amor, outro sim. Não é fácil aceitar alguém, difícil é ser aceito pelo outro também. Sempre haverá outra esquina, outra galera, outra cara, outra mina. Sempre haverá um mané, um otário, um babaca querendo atrasar. Sempre haverá outro dia, ensolarado e outra noite vadia.
Ema que Bica. Se você gostou, curta, comente, se inscreva e compartilhe muito. E não perca a próxima edição da Ema que Bica, com bicadas ainda mais fortes. Até lá!